primeira entrevista, no primeiro bate-papo que vamos fazer no blog aqui permanentemente, com várias figuras do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, eu achei que era conveniente voltar um pouco às minhas origens. Trazer para um bate-papo com vocês, uma entrevista com vocês, nada muito vinculado à política. A figura de meu pai, Afrísio Vera Lima, ex-deputado, advogado, ex-presidente da Assembleia, deputado federal, secretário de Segurança Pública, enfim, ocupantes de muitos cargos públicos, mas fundamentalmente meu pai. Figura que eu amo, que eu respeito, que me deu régua e compasso, me deu nome e sobrenome, e a quem eu e meus irmãos, minha família, devemos todos os exemplos que nos fez construir uma família unificada, unida, com amor à Bahia, com amor à causa pública e, sobretudo, com muita vontade de ver esse Estado se desenvolver, esse Estado generoso, esse Estado oferecendo oportunidade para todos. Portanto, formas que não existiam no tempo do nosso Hugh Hefner. E por isso eu rendo aqui mais uma homenagem ao Hugh Hefner, o Steve Jobs de minha geração, nos deu tantos bilhetes para viajar para o além nas páginas de suas revistas. Lá se foi o Hugh Hefner com 91 anos, 78 casamentos. O último deles, a atual mulher do criador da Playboy, era 60 anos mais nova que ele. Eu era alucinado, né? Era bom de fazer revista, mas ruim de casamento, viu? Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, Felipe Bueno. Salve. Minha gente, pouca coisa para acrescentar à feijoada do dia a dia que nos tem sido servida pela política, pela realidade nacional. Só fazer aqui alguns rápidos registros. Ontem, a Polícia Federal fez uma operação em Boa Vista, direcionada aos filhos do senador Romero Jucá. E não é filho só, o filho, a filha, duas ex-enteadas, a ex-mulher. Um negócio fantástico, um negócio assim de uma família unida, permanece unida em todos os momentos de dificuldade, de alegria, de poder e de roubalheira, né? A família Jucá é um fenômeno, é um DNA, né, exemplar da nossa política, né? E o senador voltou a atacar a operação. Ele já é alvo de 8 inquéritos diversos relacionados a bandalheiras em várias áreas do Estado brasileiro. A todos vem reagindo com o mesmo discurso, desqualificando delatores, desqualificando procuradores. Chegou a dizer que havia uma certa atração sexual, erótica do ex-procurador-geral da República com o seu vasto bigode grisalho e tal. E ontem não agiu de forma diferente, né? Indignado, soltou uma nota, bababi, bababá. Eu gosto de imaginar que Romero Jucá está sempre falando a verdade, né? Portanto, um cara que toda hora é alvo de investigações, de investidas policiais, de denúncias, de delações, de suspeitas e tal, Sua Excelência sempre reage com um tom indignado, ora irônico, ora pornográfico e tal, muito veemente, etc. e tal. Mas o dado que eu gosto de lembrar é o seguinte: uma vez um ministro do governo Itamar me disse uma coisa a respeito de um empresário. Eu estava conversando com ele por telefone e eu disse: poxa, então, tem essa notícia aqui sobre esse empresário denunciando ele de tal coisa e tal. Mas, rapaz, eu tô achando estranho e tal. Eu disse: olha, Boechat, eu não vou entrar no mérito, não. Mas é o seguinte, volta e meia esse empresário está em alguma confusão. Não é possível que em todas ele seja inocente, Boechat. E me lembrou um provérbio chinês que eu gosto muito de repetir, que é o seguinte: se o cavalo vencer a corrida uma vez, é sorte. Se o cavalo vencer a corrida pela segunda vez, é coincidência. Se o cavalo vencer a corrida pela terceira vez, cara, para de pensar em matemática e aposta no cavalo, tá certo? Então, é a mesma coisa em relação a Romero Jucá. Romero Jucá está toda hora ganhando a corrida das denúncias da corrupção no Brasil. A todas reage indignado, dizendo que é mentira, que é conspiração, que é absurdo, que é perseguição sexual da Procuradoria. Mas é o seguinte, não é possível, Romero Jucá, que você seja o eleito sistemático, né, de tantas operações. Não é possível que a todas correspondam uma conspiração contra você. Vamos imaginar
que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça tenham se reunido num salão secreto para definir qual é o inimigo público que perseguirão implacavelmente, escolher você, Romero Jucá. Não pode ser, isso não é razoável, é claro. Né, que neste acervo de 8 inquéritos que você já tem você como alvo, mais esta operação de ontem que expandiu, né, no DNA, na árvore genealógica do Jucá, mais uma investigação escandalosa, desta vez envolvendo desvios de 32 milhões, afetando o programa Minha Casa Minha Vida, da população mais pobre do país. É evidente, Jucá, que isso aí não é resultado de uma conspiração contra você. Isso aí é resultado do que você é, da prática que você tem na vida pública, que é igual à prática de muitos outros figurões da política nacional. Né? E é isso que a gente torce para que em algum momento você responda por isso de forma bem efetiva, sabe? Um modelo assim, Sérgio Cabral, sabe? Um modelo desse gênero. Torcemos muito por você, viu, Jucá? E pelos meninos e meninas também, maravilhosos, filho, filha, nora, genro, irmão, primo, é uma maravilha. Vejam agora também outra figura, outra família que rouba unida e permanece unida, é a do gorduchinho lá, o porquinho da Bahia, o nosso Vieira Lima, né? Agora descobriram, divulgaram, na verdade, nas bolsas que guardavam dinheiro, né? Bolsas da própria empreiteira baiana OAS, né? Estão contando lá as notas em série, notas que saíram direto do sistema bancário já com série, ou seja, notas que foram recebidas do próprio Banco Central, passaram rapidamente pelo banco e foram para a mão, para o cofre dos Vieira Lima, para ver em que data essas notas foram produzidas pela Casa da Moeda e, portanto, poder rastrear um pouco o curso que essas cédulas de 50 e 100 reais percorreram até chegar ao cofre de Patinhas de Salvador. E tá lá o irmão do Gedel Vieira Lima, que é um deputado parecidinho com ele, uma coisinha assim, né, rechonchuda, meio leitãozinho, né, e também batendo no peito, que eu não tenho nada com ele. Tem digital, tem nota, tem o diabo, e os caras continuam navegando no discurso do Tô indignado. Outro que se disse indignado ontem foi o Renan Calheiros, e desta vez apontando o dedo para um velho parceiro de partido, Eduardo Cunha. Renan Calheiros deu declarações ontem dizendo que Cunha tenta me incriminar, Cunha tenta me envolver, etc. e tal. Também indignada a reação dos amigos de Aécio Neves e do próprio Aécio Neves diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou ele ficar em casa das 6 da tarde às 6 da manhã, uma espécie de reclusão, como é que eles chamam agora? Recolhimento domiciliar, não pode sair, bares do Leblon protestando e tal, e o Senado se preparando terça-feira para revogar essa punição, essa restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Para que não haja ali uma decisão que possa ser vista como uma afronta direta a uma decisão da Suprema Corte, estão tentando ali uma jabuticaba, que é o seguinte: desengavetar um projeto que está parado no Senado há muito tempo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que está na gaveta do Supremo, há muito tempo, no qual o próprio Supremo reconheceria, a partir de um pedido de ação direta de inconstitucionalidade, que não tem autoridade para afastar parlamentares do exercício de seu mandato no Congresso. Só o próprio Congresso poderia fazê-lo. Se até terça-feira o Supremo decidir que de fato não lhe cabe essa autoridade, essa decisão vai ser feita pelo Pleno do Supremo, isso produzirá o álibi legal para que a decisão da primeira turma que mandou recolher o Aécio Neves à noite em casa caia por terra. Teremos então a seguinte situação: não será o Senado da República que afrontará uma decisão do Supremo negando-se a cumpri-la numa sessão plenária de terça-feira que vem. Será o próprio Supremo que afrontará uma decisão do Supremo a pretexto de não produzir uma crise institucional. Enquanto Suas Excelências discutem o caráter institucional do que fazem, a gente fica se perguntando dentro do ônibus, dentro do trem, na fila do hospital, na porta da escola destruída e etc. e tal, onde enfiamos as malas de 500 mil reais recebidas pelos parentes de Aécio Neves, com gravação, com filme, com cédula, com o diabo a quatro. Tá bom, não faz uma crise institucional não, a gente está apavoradíssimo com a crise institucional.
Os 13 milhões e 300 mil desempregados estão por aí circulando, estão em pânico se houver um ataque de pelanca entre os velhinhos do Supremo e os malandrinhos do Senado. Está todo mundo muito preocupado. Ai, meu Deus. Sabe o que eles vão fazer se houver uma crise? Vão bater os carros oficiais um diante do outro, vão jogar o café em cima um do outro, vão rasgar togas e paletós, vão demitir assessores especiais, vão abrir mão de mordomias, vão duelar em praça pública, jogando as passagens aéreas internacionais pagas pelo contribuinte. Ih, vão se negar os jatinhos da FAB. Olha, cuidado com a crise institucional entre o Supremo e o Senado em torno da questão de Aécio Neves. Cuidado, minha gente. O país pode vir abaixo. Agora, o que a gente faz com as malas de dinheiro? Mantém o Aécio Neves lá, ok. Contorna a crise institucional, ok. Saem todos felizes, arrotando autoridade, sobriedade, superioridade, ok. E faz o que com a porra das malas de dinheiro? Onde é que enfia? Não me deem ideias estranhas. Onde é que enfia? Então, nesse lameiro todo, continuamos nele, a mesma feijoada e tal. Vamos ver o que a semana nos reserva. Daqui a pouco o Rodrigo Orengo não dá os panorama direto de Brasília. E eu quero, só para concluir, me fixar em duas manchetes hoje. Uma da Folha de São Paulo, outra do Estado de São Paulo. Ontem, a secretária do Tesouro, a doutora Ana Paula Vescovi, deu um grito de alerta dizendo o seguinte: o déficit nas contas públicas da União está colocando o governo em situação de risco legal. Por quê? Porque os sucessivos rombos nas contas públicas, leio aqui no texto da Folha, e o forte corte nos investimentos podem levar o governo a descumprir a partir de 2018 regra prevista na Constituição. Ou seja, cometer o crime que pode, o descumprimento dessa regra constitucional configura crime de responsabilidade do presidente da República. É bem verdade que se isso se configurar lá para meados de 2018, manter ou não Temer na presidência, pouca diferença fará, porque estaremos já praticamente na sucessão, eleição, etc. e tal. E óbvio que a classe política, o Congresso, não vai apiar o presidente da República, seja lá quem for e por que for, numa reta final de eleição de sucessão constitucional, com voto, etc. e tal. Mas mesmo assim teríamos a repetição de um crime de responsabilidade semelhante ao que derrubou Dilma. O governo não cumpre uma regra constitucional, configura desrespeito à Constituição, a figura punida por isso é o presidente e a punição é o impeachment. Mas esquece que isso também está no plano institucional e o que nós usamos, comemos, vestimos é o plano real. No plano real, o que essa situação indica, mostra, aponta, é que o país está caminhando por uma quebradeira absoluta nas contas públicas, mais ainda do que aquela que já está configurada. Este ano talvez consigam fechar sem incorrer nesse descumprimento constitucional de desequilíbrio de contas, porque o BNDES vai injetar 50 bilhões, vai devolver, digamos assim, 50 bilhões de recursos da União que tem em suas contas para a própria União fechar as contas federais. Ano que vem, estão pretendendo que o BNDES faça o mesmo tipo de repasse, algo como 130 bilhões de reais. Mas há resistência dentro do BNDES, é isso, resistência técnica, de muita gente também. Se não acontecer essa chupada de sangue direto na jugular do BNDES ano que vem, as contas não vão fechar. E dar-se-á, portanto, o crime de responsabilidade legal do presidente da República e tal, e mostrando que nós estamos num buraco fiscal monstruoso, num buraco de conta pública monstruoso. A outra manchete que ajuda a temperar esta é que, sabendo-se que as nossas contas públicas estão fora de controle, porque o governo gasta mais do que arrecada e a arrecadação está caindo, esse é um problema sério também, sabendo que a realidade é essa, ou seja, o Estado brasileiro tem despesas correntes, tá certo? Salário, conta de água, gasolina, jatinho da FAB e tal, que não cabem dentro do que ele arrecada. O que faz o cidadão, o que faz você quando o seu salário não dá para cobrir as despesas da sua casa? Você vai lá e vai cortando.
vai cortando primeiro as menos sérias, né? As mais descartáveis, para de sair de noite, não dá dinheiro pro filho ir pra festa, não sei o quê, cancela a viagem de férias, né? Não compra uma roupa nova, não tem presente de Natal, não tem festa de 15 anos para filho, e por aí vai. Cada um vai apertando o colarinho da forma que consegue, né? Vai cortando. E quando chega no limite, começa a cortar o essencial. Começa a cortar a educação, tira da escola particular, bota na pública, começa a cortar transporte, em vez de ônibus, a pé se vira, começa a cortar material, começa a cortar saúde, né? Começa a cortar um monte de coisas essenciais até chegar na comida. Começa a atrasar a conta, vai diminuindo o padrão da alimentação, etc. É isso que a gente faz, é isso que as pessoas fazem. O governo não faz assim. Quando ele começa a gastar mais do que arrecada, ele mete uma máquina lá, começa a emitir título público de dívida pública, começa a vender com essa taxa de juros imoral que a gente paga aí para rolar a dívida pública. E aí, num Estado que gasta mais do que arrecada, e muito mais do que arrecada, a outra manchete a que eu quero me referir é a do Estado de São Paulo. Servidores tentam barrar ação que limita teto salarial. Categorias como as dos juízes e dos auditores fiscais pedem que indenizações, como eles chamam, sejam excluídas do cálculo do teto salarial. A nova investida do governo para tentar impor limites aos penduricalhos que elevam salários de servidores públicos para além do teto constitucional de R$ 33.700, do teto legal de R$ 33.700 por mês, deflagrou uma disputa com categorias como as de juízes, procuradores e auditores fiscais estaduais. O deputado relator do projeto que estabelece essa limitação, o senhor Rubens Bueno, do PP do Paraná, tem sido pressionado por sindicatos e associações desses servidores para livrar do alcance desse teto verbas como auxílio moradia, auxílio creche, bônus de eficiência, não é bonitinho? Bônus de eficiência. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Bônus de eficiência. O cara tem um trabalho, tem um emprego, que tem um salário, tem uma função. Aí ele cumpre a função prevista no emprego, no contrato, tá? E em cumprindo isso, ele recebe uma grana. Se ele cumprir direitinho, ele recebe uma grana. Bônus de eficiência. E aí você pode incluir, viu? Auxílio educação, auxílio moradia, auxílio viagem, auxílio rebiboca, auxílio bolsa de estudo para filho maior de idade, auxílio para lá, auxílio para lá. E os salários são esses que a gente vê por aí. 200, 150, 300. Outro dia um juiz não recebeu 500 e tantos mil reais em Minas Gerais e dizia que ainda tinha 700 mil a mais para receber. O papel estava certo. E aí é isso. Então, de um lado, o navio está adernando pelos buracos no casco, e do outro, essa rapaziada, e não são só essas categorias citadas aqui, são também aquelas outras, não, as estruturas de gasto, os gastos com combustível, com viagem, com mordomia, com assessor contratado sem concurso, com manutenção, é uma loucura no país inteiro. Os caras, o Estado brasileiro e seus integrantes são de outro planeta, não agem, não reagem como os mortais, como os bípedes, diante de situações idênticas. Isso, evidentemente, muito além de qualquer crise institucional dessas que estão enchendo nosso saco, é o nosso problema central. O Estado brasileiro está fora de controle, a sociedade não manda nessa porcaria e isso é péssimo. Vamos lá.